Paz do Senhor, pessoal, tudo bom com vocês? Diego Vidal aqui, e eu estou aqui para fazer um vídeo muito importante, principalmente para o pessoal aí que é da minha igreja, mas que sirva de exemplo para todos aqueles que são de outras igrejas, de outras denominações, você que se considera um cristão legítimo. Bom, pessoal, recentemente tenho recebido algumas mensagens, algumas, digamos que denúncias, né, a respeito de alguns crentes que dizem que apoiam certas ideologias, que estão fazendo aí sinaizinhos, defendendo certos candidatos aí que, bom, me causa espécie, né, saber que essa pessoa se denomina cristã, mas votam nesse tipo de gente. E aqui eu recebi agora de manhã um print, tá, de uma pessoa que faz parte da minha igreja, assim, e, eu faço questão de expor, não vou expor a pessoa, necessariamente a imagem dela, o nome, mas eu vou expor sim essa bizarrice que ela postou. E quem viu, viu, quem sabe sabe, vai continuar sabendo. Bom, eu não quero saber. Meu principal foco aqui é defender os nossos princípios, nossos valores e pregar contra esse tipo de absurdo. Então essa ideologia tem que ser destruída, tem que ser extirpada do meio evangélico. Presta atenção nessa besteira. Lula, em 16 anos de PT, no governo não fechou igrejas evangélicas, não legalizou aborto. Quando ele fala sobre aborto ser questão de saúde pública, ele não disse que tem que matar bebês. Vocês estão deturpando o discurso. Ele diz que, embora vocês sejam contra aborto, há mulheres que fazem, mesmo que ele não seja contra, e eu e você também. Não importa o quanto sejamos contra, mulheres farão. E dentro da saúde pública temos que tratar essas mulheres. Bom, vamos lá. Eu tô achando incrível o malabarismo ideológico, essa confusão ideológica, essa confusão cultural que está havendo dentro do cristianismo hoje, porque na verdade nós sempre passamos por muitas heresias, nós passamos por muitas dificuldades econômicas, crises, debates doutrinários, mas em pleno, é como diz aquele meme, né? Em pleno ano de 2022, ano da tecnologia, como é que uma pessoa que se denomina cristã, que anda com isso daqui embaixo do braço, que põe dentro da bolsa, que não sei, anda com isso daqui, que expõe para todo mundo, que se diz evangélico, que não sei o quê. Como é que uma pessoa me posta uma porcaria dessa? Eu posso falar isso daqui, sabe por quê? Porque boa parte dos pastorzinhos que estão aí não estão se posicionando. Tem muito crente que não está se posicionando. Muitas pessoas com cargos eclesiásticos não estão cuidando do rebanho. Estão deixando na sorte. Aí quando aparece o lobo, não, mas tem que tomar cuidado, tem que ver direitinho como é que funciona. Não tem que ver como é que funciona, tem que fazer, tem que aplicar, tem que saber defender, tem que saber defender princípios, valores. Como diz lá Pedro, que a gente tem que estar ciente de como é que nós podemos defender a nossa fé, quando vierem questionar o motivo da vossa fé, que vocês saibam responder. É isso, é esse o ponto. Aí me chega qualquer Zé Ninguém dentro dos templos, dentro das igrejas, e começam a fazer esse tipo de discurso. Presta atenção nessa bizarrice. Ela fala que Lula não vai fechar as igrejas. Bom, peraí. Então essa pessoa é uma completa desinformada, no mínimo. E no máximo, uma mau caráter. E eu vou falar por quê. Como é que Lula não vai fechar as igrejas? Eu posso te dizer por quê. Demorou aí, falou que 16 anos de governo de PT, né? Beleza, vamos lá então. 16 anos de governo de PT. Dentro desses 16 anos, tiveram aí aprovações de leis sobre liberdade religiosa, teve aí a questão da Marcha para Jesus, enfim, esses são os principais argumentos que essa raça vai lá e coloca de cara. Mas vamos aos fatos. Ele pode não querer fechar as igrejas de forma bruta, como o pessoal espera. O pessoal acha que o inimigo ele vai vir de frente, ele vai vir atacando de frente com a gente, vai apontar a arma, vai sair no soco. O inimigo é esperto. Sabe por quê? Porque ele espera que nós sejamos negligentes. É na área que a gente negligencia que o inimigo ataca. E o inimigo da igreja brasileira não está vindo na força. Está vindo aqui, ó, no intelecto, na cultura.
nos debates, nas influências, no método cultural, no método ideológico. A Igreja Católica passou pela questão aí da teologia da libertação. Tem nego até hoje que acredita nisso. Deturpa toda a doutrina cristã. Deturpa todos os valores. Faz um malabarismo inteiro para poder defender esse tipo de coisa. Vamos lá para a Venezuela. Hugo Chávez, ele não entrou no governo e já foi fechando as coisas, não. Ele demorou 3 eleições, 3 mandatos seguidos para poder fechar as igrejas e implementar o plano dele. Sabe quem financiava? O PT. Essa turminha que hoje fala que o Lula é paz e amor, que o Lula não vai fazer nada contra os pastores, que não sei o quê. Calma aí. Mas se o cara financia o projeto, se o cara escreve projeto, se o cara expõe ódio contra os pastores de forma deliberada, em cima dos palcos com promessas políticas, você espera que ele vai fazer o quê? Se tem aparência de merda, se cheira merda, se tem a consistência de merda, você quer provar para saber se é merda também? Qual é o problema de vocês? Vocês querem arriscar? Quer dobrar a aposta? É muito simples. Isso está no coração da esquerda, sim. Isso está dentro dos estatutos partidários das esquerdas do mundo inteiro. Não existe partido de esquerda que pregue a democracia religiosa. Não existe. E o Lula só assinou aquelas leis porque existiram alguns pastorzinhos na época que hoje, né, fizeram o favor aí de não, mas vamos rever aqui, beleza. Espero que tenham realmente se comprometido com a verdade dessa vez. Que tenham se arrependido das cagadas que fizeram apoiando esse tipo de gente. Mas vamos para a história. Quando o Marcelo Crivella era deputado federal, ele defendia o PT na época. Do governo Lula, na verdade. Ele defendia a turma lá deles. Ele escreveu a lei. O pessoal lá da Marcha para Jesus foi liberado na época do PT? Foi. Mas por qual motivo? Porque eles queriam? Não. Eu vou falar por quê. Já nessa época já estava vigente já ideias progressistas. Religiões de descendência africana já estavam começando a dar muito mais ênfase já na sociedade. Já estava aparecendo bem mais do que antes. E o PT, adotando certas pautas progressistas, colou nesse discurso de liberdade religiosa. Então não era pelo cristianismo, era pelas ditas minorias. Era para proteger essa turma, ao qual o PT hoje se banha, né? Vai lá, no centro lá do candomblé, lá, da Umbanda, toma banho de pipoca. Vai lá consultar demônio, vai lá fazer culto para orixá. É esse tipo de gente que os cristãozinhos de hoje estão querendo votar. Por quê? Porque tem pastor negligente. Porque fica nesse falso apartidarismo, mas na verdade não. De certa forma está sendo leniente. Não faz discurso, não prega, não ensina essas coisas ideológicas, porque acha que a política não pode entrar na igreja. É simples, a política vai entrar na igreja de qualquer jeito. Beleza. Me vem essa turma e usa isso como argumento. É claro que o Lula não vai fechar na força do braço. Porque se depender disso, o pessoal se levanta contra e não permite. Mas começa por aqui e depois, dentro da igreja, o assunto é outro. Muda toda a concepção teológica, muda toda a cultura, muda toda a forma de pensar. Perde o valor, perde a essência. Brincadeira um negócio desse? Segundo ponto, começou a falar aí sobre aborto. Mano, presta atenção. Quando fala de aborto, é por uma questão de saúde pública. Vamos aos fatos. Aborto não é uma questão de saúde pública. Porque quando nós falamos de saúde, nós estamos falando de tratamento. Nós estamos falando de cuidado. Nós estamos falando de cuidar, de sanar aquela situação. Não é livre assim. Pelo amor de Deus, gente. Aborto, pelo próprio nome já diz, abortar, encerrar, acabar, matar.
de início, é terminar ali. Isso não é saúde, isso é querer cortar o mal pela raiz de uma forma equivocada ou de forma mau caráter. Presta atenção! A gente precisa se lembrar o seguinte, que aborto não pode ser, em hipótese alguma, uma questão social. É uma questão de decisão moral. É a própria pessoa, é a própria mulher que vai colocar isso na mente dela e vai querer colocar em prática ou não. Não pode ser uma coisa politizada. Porque quando você politiza isso, sabe o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que um indivíduo, um ser humano, está sendo colocado, está sendo julgado para saber se ele pode crescer, para saber se ele pode amadurecer ou não, para saber se ele pode ter a liberdade dele ou não. É este o ponto. Você está politizando, você está julgando a vida de uma pessoa que nem sequer teve a oportunidade de ter a consciência para poder crescer, para poder saber se ela vai querer realmente viver ou não. Não interessa se a mãe acha que de fato é ela quem decide o que está no corpo dela ou não. Não, acabou. Não tem mais liberdade quando se tem um membro, quando se tem uma pessoa dentro de você. É um ser humano e ponto final, acabou. Sabe, umas teorias, uma turma de um lado da medicina pega e fala assim, não, mas é porque é um amontoado de células, é só um embriãozinho, é só uma coisa que está sendo formada ali, mas não tem sentimento, não tem dor, não tem nada. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa que você parar uma pessoa no meio da rua e falar assim, olha, você é só alguma coisa que está andando por aí, que é formado por pele, por osso, por carne, que tem pelo, tem cabelo, tem sangue correndo, mas isso é nada. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É isso que o pessoal da esquerda faz. É isso que você, que é hipócrita, faz. Você minimaliza as coisas para poder deturpar. Você reduz as coisas, você reduz as pessoas a nada para poder fazer suas desculpas. Sabe quem é que fazia isso? Quem julgava as pessoas falando o que era ou o que não era ser humano mediante aquilo que aparentava-se ou não? Os nazistas. Simples. É isso que vocês são, nazistas. Porque vocês querem julgar de uma forma totalmente errada. Vocês querem impor para a sociedade uma coisa que não deveria estar sendo discutida. Uma das principais coisas que essa turma que defende o aborto diz é que, olha, é uma questão de saúde pública e que não é por estética, é por uma questão de cuidar da sociedade. É para uma questão de vamos permitir que a mulher tenha a livre escolha dela. Nossa, maravilhoso o discurso, ó, parabéns. Pena que é falso. Sabe por quê? Vamos pegar um exemplo aqui. A Espanha. Desde 85, a Espanha tem uma lei que permite o aborto no país. Só que, durante 20 anos de permissão, através dessa lei, os gráficos só mostram que os números crescem. Ou seja, aquele discurso de não, mas o índice de aborto só vai crescer momentaneamente porque as pessoas agora sabem que é legalizado e vai colocar no sistema e tal, e o Ministério da Saúde vai ter controle. Peraí, não é o que os gráficos estão mostrando, não é o que o número do próprio país está mostrando, não. Assim que liberaram, o índice só cresceu durante 20 anos. 20 anos. Não foi uma coisa de um ano e meio, 2 anos. Não. Foi coisa de 20 anos, crescente. E olha só que conveniente, né? Quem foi que aprovou essa lei foi o presidente da época, que era do Partido Socialista Operário. Que conveniente, não é mesmo, meus amigos? Que coisa. Vamos lá. Já que o aborto não é uma questão estética, por que desses números todos? Vocês querem aprovar o aborto para quê? Não vem com esse papinho de, ai, mas se sofreu um estupro que não sei o quê. Até para essa questão do estupro, é uma decisão moral, não é uma política de Estado. Isso não pode ficar na mão de um político. Isso não pode entrar num debate de política. Tá certo? Vocês estão brincando com vida de gente. A vida do futuro.
A Espanha aprovou essa lei, uma pá de país da Europa aprovou essa lei, e olha como é que está a Europa agora. Vai lá ver como é que estão os valores morais da Europa. A antiga referência do cristianismo agora virou reduto de Islã. Porque a redução da sociedade europeia já aconteceu. Reduziu. Está reduzindo constantemente. Enquanto os islamitas entram no país, conseguem gerar mais filhos e a cultura se modifica totalmente por conta de brechas como esta que você, cristãozinho irresponsável de lixo, quer aprovar. E para fechar, para mostrar que isso é um absurdo e que tudo que a esquerda tem pregado é para piorar. Parece bonitinho de início, mas é sempre para piorar. Agora em agosto, sobre este mesmo país, Espanha, depois de 20 anos, agora em agosto, mais de 20 anos, agora em agosto os caras vêm e atualizam a lei. Agora, quem pode abortar são meninas a partir de 16 anos, adolescentes a partir de 16 anos, sem consentimento dos pais. Foca nisso, ponto. Sem consentimento dos pais. Vocês percebem que a cultura se deteriora a partir disso? Como é que você se diz cristão, falando que está ensinando seu filho no caminho que deve andar, se você não dá o exemplo a partir do seu voto, com as coisas que você defende? Seu filho vai estar vendo, ele está assistindo, tua filha está vendo você defender certas coisas. Sabe o que tua filha vai pensar? Sabe o que teu filho vai pensar? Poxa, porque então passou na cabeça da minha mãe me abortar por acaso? É isso que você quer guardar para seu filho? Para sua filha? Que você já pensou na hipótese de abortar porque você não tem princípios nem valor? Que fique dito isso. Isso é só um exemplo do tipo de gente que está dentro da igreja. E que a gente tem que tomar cuidado. Se essa pessoa quiser se arrepender dos pecados dela, se essa pessoa quiser mudar de forma íntegra, ela tem que começar também pelas ideologias dela. E ela tem que externar isso. Não é assim no oba-oba, depois está lá no culto falando em língua, rodando igual uma caipora louca, sendo que não defende seu valor ético, seu valor moral. Se diz cristão, então começa por aí. Eu tenho argumentos para poder defender tudo que eu defendo. Eu tenho. E é discutível, sim. Mas chegar num ponto de defender morte de bebês, de inocentes, a culpa é tua. A culpa é tua. E a gente vai se levantar sim contra esse tipo de gente. Contra esse tipo de hipócrita. Porque a igreja não pode ter espaço para esse tipo de coisa. Eu tenho dito aqui. Deixo a minha palavra. Que eu vou defender tudo. Tudo o que é nosso. Eu vou defender mesmo. Vou argumentar, vou vir para a briga. Mesmo que isso valha os meus cargos eclesiásticos, mesmo que isso valha as minhas posições de liderança, de regência, eu não quero nem saber. Meu discurso aqui é pela vida. E principalmente pela vida do cristianismo. Dos evangélicos, dos protestantes do Brasil. Tá bom? Espalhe esse vídeo mesmo. Marca aí o meu @, @dsantanavidal no Instagram. Manda aí pro pessoal da igreja. Não deixa que essa turma propague mentiras. Porque é a partir de dentro que eles conseguem o que eles querem. É disseminando as coisas por dentro que eles destroem a igreja. Não é por fora não, é por dentro mesmo. Fechou, galera? Muito obrigado pela paciência. Divulga esse vídeo, faça um corte se puder. Mas não deixa que eles destruam a nossa família. Deus abençoe, fiquem com Deus.